Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Como é do conhecimento dos senhores deputados, o senhor Presidente não pode estar. Então, iremos proceder à audição. Temos duas audições para fazer hoje. Sendo certo, vamos fazer duas rondas autónomas. Temos hoje connosco para a audição do candidato a vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, o Dr. Agostinho Marques, que cumprimento, agradecer a sua presença aqui. Quero, antes de mais, também deixar esclarecer os nossos convidados de qual é a grelha que iremos seguir. Ou seja, o Dr. Agostinho terá 10 minutos de uma introdução inicial, a que segue uma ronda única de 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares presentes. Sendo certo que está o grupo parlamentar do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal e eu próprio, que sou do PCP. E depois terminaremos com mais uma ronda final feita pelo Sr. Doutor de 10 minutos. E nesse sentido, vamos então dar início. O Sr. Doutor Agostinho Marques tem a palavra, faça favor, tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por me ouvirem neste espaço de tempo que tenho. É a primeira vez que estou aqui, portanto, vão-me permitir que, de vez em quando, sinto um pouco que avaliado, que em vez de ser avaliador, passa a ser avaliado. Portanto, vai-me cumprir uma situação um pouco, não diria constrangedora, mas, enfim, uma certa novidade já. Bem, eu gostava de, neste espaço de tempo que tenho, de focar a minha intervenção em duas áreas, de forma muito esquemática, nos pontos definidos, sei lá, provocar primeiro a apresentação do que eu sou e do meu percurso de vida, que me fez chegar até aqui, e segundo, o enquadramento e a minha intervenção potencial na integral da saúde. Numa breve nota também, gostava de falar um pouco sobre a minha vivência pessoal, e a minha vivência pessoal eu queria agrupar em duas partes, como parte como docente e parte também como aquilo que eu chamo de profissional de saúde propriamente dita. Eu, enquanto docente, toda a minha vida, desde monitor da Faculdade de Farmácia, que eu sou professor na Faculdade de Farmácia, como sabem, até o ponto em que cheguei, sempre tive a meu cargo, quer a docência, quer a regência de disciplinas, ou unidades curriculares, que se chamam, de ciências da vida. Portanto, sempre um conteúdo programático todo muito virado para a saúde, muito virado, portanto, para o ser humano. E também, como investigador também, se repararem a minha vida como investigador, também viram, provavelmente, também poderão ter observado que, tirando a parte da minha tese de doutoramento, que foi muito voltada para as neurociências e neuroquímica, todo o resto do percurso foi todo ele também muito dirigido para a vida e para a saúde e para as pessoas. Neste sentido, enquanto docente, a minha principal função foi, então, preparar pessoas, técnicas cientificamente, competentes, mas também muito sensibilizados para o desempenho da excelência da saúde e de cuidados de proteção de saúde e do bem-estar das pessoas. Parece que não, mas estas premissas para mim fazem muita razão de ser, porque, como sabem, todos nós um dia seremos doentes, todos nós um dia vamos precisar de cuidados de saúde e seguramente queremos ter junto de nós alguém bem preparado técnica e cientificamente. Numa segunda dimensão, eu queria falar daquilo que eu chamo a minha atividade profissional de saúde propriamente dita, que é que não se pode dissociar da minha atividade docente, em que eu sou especialista em análises clínicas e também especialista em genética humana, e sempre tive um laboratório onde fui diretor do laboratório de análises clínicas, que é público, que é privado, inclusive fui diretor do laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Ora bem, isto tudo permitiu-me ter um contato direto com as realidades do meu estabelecimento de prestação de serviços, quer público, quer privado, e as dificuldades que tiveram num campo, quer noutro. Mais ainda, eu fui também presidente pela especialidade de análises clínicas e fui também presidente da secção Jornal do Norte de órgãos farmacêuticos. E nessa posição tive muito contacto com as pessoas que ligavam para nós para pedir a sua informação e eu também, a resposta que nós dávamos às pessoas que nos pediam para, de alguma maneira, contactar, e nos contactavam, para ter os seus problemas de saúde, saber como poder resolver os problemas de saúde. E é curioso que
que mesmo enquanto profissional, mesmo enquanto, dizia eu, mesmo enquanto, permitam-me beber água, mesmo enquanto membro da Ordem dos Farmacêuticos, como dirigente da Ordem dos Farmacêuticos, eu participei em diversos grupos de trabalho do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, e nomeadamente aqueles que estão ligados com o Manual de Boas Práticas, geralmente com o problema das convenções de laboratório, com o licenciamento de laboratório de estabelecimentos de saúde, de prestação de saúde, e também, por exemplo, quando estive na CNAD, no Conselho Nacional de Acompanhamento da Diálise, também pude contactar com todos os sistemas privados e públicos que funcionam em simultâneo na faculdade. Isto é, toda esta minha vida permitiu-me, portanto, ter uma ideia muito boa, acho eu, do que se passa de um lado e do outro, e ver as dificuldades de um lado e do outro, e muitas vezes são realidades que parecem comuns, mas às vezes são muito distintas também porque têm interesses diferentes. Ora bem, a saúde tem, como nós sabemos, especificidades muito próximas. Nós costumamos todos dizer que a saúde é sinal de progresso, é sinal de bem-estar e é sinal de desenvolvimento. Um país que a sua saúde seja má, uma pessoa que a sua saúde menos boa, seguramente que é um país que está em declínio, que perde muitas coisas da sua vida. Não é? Portanto, a saúde é, assim, um bem essencial que tem muita procura. E como tem muita procura, tem também muita oferta. E como tem muita oferta, às vezes pode conduzir-se, no limite, a situações de distorção do mercado. Distorção do mercado, quer sob o ponto de vista económico, quer também sob o ponto de vista de qualidade de serviço prestado. E a regulação, no fundo, como limite, terá, de um modo muito simplista, o que é que ela faz? Faz com que haja uma diminuição dessa excesso de oferta, a diminuição dos custos, mas também que não perca nunca a qualidade de serviço prestado por parte das entidades. Um colega meu diz-me o seguinte, que é cardiologista, dizia-me assim: todos nós um dia vamos cair no hospital e todos nós vamos ter um ataque cardíaco. O truque é protelar o mais possível esse momento em que vamos cair no hospital e vamos ter um ataque cardíaco. Isto exige, por nossa parte, uma prevenção da saúde. E a prevenção da saúde também exige uma maior procura da saúde, que, mais uma vez, induz, portanto, maior oferta, maior possibilidade de gestão do mercado. Mais ainda é curioso ver que esta procura da saúde, às vezes, de uma pessoa que quer a proteção da saúde, a prevenção da saúde, às vezes exige, por parte do utente, o querer mais e mais testes para saber como está, e da parte do prestador de serviço de saúde, muitas vezes exige o quê? Diz, não é preciso isto, mas vai induzir a oferta de testes que, porventura, não são necessários, porventura, mais onerosos. Portanto, aqui a regulação tem um aspecto muito importante, que é, sob o ponto de vista técnico, é, sob o ponto de vista ético. E para não falar já no envelhecimento do país. A situação do envelhecimento do país é um país muito particular, o nosso Portugal, e o envelhecimento traz consigo também, necessariamente, aumento do custo em saúde e, necessariamente, também distorções que podem acontecer, necessariamente, também a nível da saúde. Daí, ser para mim importante ter um bom sistema de regulação, mas, acima de tudo, um bom sistema de monitorização dessa saúde para poder acompanhar todos os processos. E mais ainda, e para mim é importante também, uma maneira de encontrar, maneira de quantificar esta monitorização para saber como é que está a passar. Ora bem, a minha vivência permite-me assim dizer, assumir como necessidade básica uma maior centralidade nos cuidados da pessoa, para mim é essencial. Isto é, uma melhor qualidade de serviços prestados, para mim também é essencial, é um ponto de honra. Terceiro, a melhoria, cuidar da saúde, porque eu estou a ver-se, muitas vezes, particularmente as pessoas que estão longe das zonas mais do litoral, têm muitas dificuldades. Eu sou farmacêutico, como sabem, eu vi nas visitas que fazia enquanto dirigente, vi situações muito complicadas, de pessoas que não tinham dificuldade de acesso por dificuldade, até às vezes de oferta de serviços. E também, e muito importante também, sob o ponto de vista de assumir como importância, para mim, é a necessidade de haver uma literacia em saúde, que é muito importante para nós utentes, nossos cidadãos. Ora bem, por que é que serve então a entidade reguladora da saúde? A entidade reguladora da saúde, tal como eu encarna em si estes princípios todos. Eu não queria agora aqui sectorizar todos, ou citar todos os que vêm na sua parte legislativa, mas a verdade é que ela faz a regulação e funcionamento do estabelecimento de saúde. Eu recordo-me, quando era, nos meus tempos primeiros da especialidade, nos tempos primeiros do colégio de especialidade,
nós, os colégios, fazíamos as vistorias e as auditorias aos laboratórios nossos clínicos, por exemplo. E depois organizávamos todo o processo e enviávamos para a ARS, para a ARS. A ARS mais tarde tomou conta disso e depois mais tarde passou agora para a entidade de regulador de saúde. Mas eu recordo-me, em verdade vos posso dizer, que aquilo que nós dizíamos na altura, laboratórios de vão de escada, era mesmo assim. Eles abriam como cogumelos os seus meninos de qualidade. Hoje está melhor, francamente melhor, mas a verdade, nós na altura tivemos um trabalho muito importante na tentativa de encontrar melhores qualidades de vida, melhor qualidade de prestação de serviços. Eu recordo-me, inclusive, quando vinha para cá, estava a falar com um colega meu que dizia que houve um jornal do Porto, que eu sou do Porto, como devem compreender, o jornal, não sei se foi o 1º de janeiro, foi o Comércio do Porto, que outrora, em 2004, 2005, apareceu com grandes parandongas, dizendo que a vermelho, ainda por cima, amostras em crise em Portugal em perigo, porque havia amostras biológicas à solta. E realmente, nessa altura, nós recebíamos muitas informações, a maior parte delas anónimas, que andavam por aí, amostras à solta, e inclusive amostras com o IV, todas no bolso das pessoas para transportarem em comboios, tanto que bem isto aconteceu outrora, num país que nós somos, num país da Europa, num país de Portugal que nós somos, e hoje em dia, infelizmente, está tudo muito melhor, mas para ver o caminho que nós temos a favor dessa qualidade de serviço. Portanto, é necessário também ter, a ARS também tem uma concorrência saudável e leal entre entidades prestadoras de serviço. Esta entidade leal não é só a nível económico, mas também a nível de uma visão dirigida ao utente, para mim é essencial, a visão dirigida ao utente, que é uma visão ética, como nós chamamos, uma visão ética da prestação de cuidados de serviços. E, finalmente, um terceiro ponto, para mim é muito importante, que é uma relação utente, cuidados prestados e instituições. O direito dos utentes, a maior literacia em saúde é ponto fundamental que nós temos que apostar muito, quem está em saúde, em quem está particularmente numa entidade como a nossa, quer dizer, como a Reguladora de Saúde. Há, para mim, uma situação maior de quem é literado em saúde, que são as reclamações. As reclamações, quando são enviadas, quando o utente tem a coragem de reclamar, ou assume o direito para si mesmo de reclamar um serviço que não gosta, está a prestar dois serviços importantes ao país. Primeiro, e à saúde. Primeiro, está a denunciar coisas menos más, ou menos boas, por exemplo, no nível de qualidade de serviço, mas também está a ter um papel de cidadania extremamente interessante. Se nós analisarmos e gerirmos as reclamações, nós podemos ter uma noção muito global do que se passa na saúde em Portugal. Porque temos a resposta daquele que é do reclamante, mas também a resposta do reclamado. Eu acho que é um manancial de informação, quando pensamos em termos de reclamações, para podermos agir até e definir caminhos. Estou a acabar o meu tempo, estou a falar muito tempo. Eu falo demasiado, já reparou? Não, Sr. Doutor, já passou 1 minuto e meio, mas de qualquer das formas, então esteja à vontade. Eu acabo, então. Ainda assim, pedia-lhe que fosse abreviando para ir terminar. Já Muito obrigado. Vão-me perdoar, eu tenho a mania de falar, mas fiz-se papéis porque, normalmente, para tentar falar demais, mas falo demais, realmente. O que eu quero comprometer-me perante esta Comissão Permanente é recentemente nós tomamos posse como a Administração da Entidade de Saúde, seguramente que tudo faremos para que, depois de conhecer bem, ou conhecer melhor a estrutura que se passa dentro da dinâmica, das próprias dinâmicas da Entidade de Saúde, nós podemos estabelecer prioridades, definir linhas de atuação que seguramente chegaremos a bom porto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Doutor. De qualquer das formas, o Sr. Doutor depois terá uma ronda final de mais outros 10 minutos e terá depois a oportunidade de responder às questões que lhe vão ser colocadas agora pelos Srs. Deputados e também complementar alguma coisa que tenha dito, tenha ficado por dizer e que, entretanto, lhe ocorra. Portanto, Srs. Deputados, vamos então passar à ronda de cada um dos grupos parlamentares. Então, começamos pelo PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Dr. Agostinho Marques, Dr. Pimenta Marinho, cumprimentá-los também. Queria começar por felicitá-los e felicitá-lo, neste caso, o Dr. Agostinho Marques, pela indigitação para a função de vogal da Entidade Reguladora da Saúde e dizer-lhe que fiquei mais do que numa perspectiva de avaliação, nem é tanto nessa que nos colocamos aqui, é numa perspectiva de agradecer também a disponibilidade de alguém que tenha um percurso académico de longa data
de emprestar uma vez mais todo o conhecimento que no cotidiano procura passar às gerações mais novas, também é assim habitualmente, mas passar esse conhecimento e colocá-lo ao serviço daquilo que é uma missão de serviço público e justamente que é de tal forma escrutinada que muitas vezes é até pouco apetecível para quem tem uma função estável no exercício da docência e a outros. Mas queria, de facto, agradecer também essa disponibilidade. Depois dizer que tive a oportunidade de ver com atenção o currículo que foi apenso ao processo e queria salientar, para além dessa experiência académica, a experiência profissional, uma dimensão dentro daquilo que é a experiência profissional, a experiência na área da qualidade, e irei lá mais à frente, mas sobretudo a participação cívica, porque eu acho que a participação cívica atribui um conjunto de ferramentas e de instrumentos que são determinantes também para o exercício de funções de natureza pública e de natureza específica de regulação e de monitorização, neste caso, das atividades em saúde. Mas deixe-me dar nota de uma parte da sua intervenção que a mim me diz muito e que não consta naquilo que são os documentos que aqui foram entregues e que tem a ver com a perspectiva humanista do exercício da função. Aliás, uma das críticas que tem vindo sendo assacada não só às entidades administrativas, às entidades administrativas em geral, mas sobretudo às entidades reguladoras, é esta percepção de que as entidades reguladoras, e no caso da saúde em particular, é uma entidade meramente administrativa, de licenciamento, de cobrança de taxa e até de pouca proatividade. E esta ideia que o senhor aqui trouxe, de que tem uma vida dirigida à vida, à saúde e às pessoas, é uma dimensão que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos merece particular destaque e ficamos muito satisfeitos por essa dimensão humanista no exercício futuro de uma função de uma entidade puramente administrativa poder, de facto, também ser um elemento qualificador dessa mesma intervenção. Indo às questões em concreto que aqui nos deixou. Nós sabemos que as entidades reguladoras são entidades que não têm responsabilidade, atribuições e competências no domínio da definição das políticas públicas, são entidades de supervisão, de monitorização. Também fico satisfeito por perceber que têm uma visão holística do sistema, tanto na sua dimensão pública como também do setor privado e do setor social e cooperativo, porque a entidade reguladora atua nesses vários domínios, mas sobre uma dimensão específica da experiência profissional e académica que desempenhou, que é precisamente a área da qualidade, gostaria que nos pudesse adensar um pouco mais do pensamento que tem para a melhoria do desempenho das funções da entidade reguladora da saúde, precisamente numa perspectiva de oportunidade de melhoria, quer do setor público, quer do setor privado, do setor social e do setor cooperativo. Porque acho que é fundamental que a entidade reguladora da saúde possa ser vista também nessa dimensão de correção de práticas menos corretas, sem nenhum sentido pejorativo. Sabemos perfeitamente que no setor, sobretudo no setor privado, muitas vezes há práticas abusivas, indutoras da procura, como também já aqui fez questão de dizer, até na própria promoção e publicidade da prestação de cuidados, com a proliferação de seguros de saúde, com uma certa até iliteracia por parte dos cidadãos, mas também sabemos que, quer no setor público, quer no setor privado, muitas vezes se cometem falhas que podem ser objeto de melhoria se de facto o regulador cumprir uma função que não é uma função meramente administrativista. Eu já terminei. Termino já, Sr. Presidente. Uma segunda nota, para perguntar também e para pedir que aprofunde este aspecto que aqui trouxe sobre as reclamações, ou seja, de que forma é que a entidade reguladora pode melhor gerir as reclamações. Nós temos a ideia de dados específicos que há cerca de 80 mil reclamações por tratar. Qual é o plano, que plano tem na cabeça também
para que, de facto, a entidade reguladora da saúde possa dar uma melhor resposta a esta dimensão tão fundamental da atividade do supervisor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Cumprimento o Sr. Dr. Agostinho Marques, a quem dou também as boas-vindas a título pessoal e a quem agradeço a sua presença. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente em funções, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Dr. Agostinho Marques e o Dr. António Marinho, a quem agradeço pela presença hoje. Faço votos que, depois de indigitados nas funções, possam tratar os utentes um bocadinho melhor do que tratam os deputados, uma vez que só tivemos a confirmação da vossa vinda ao dia de ontem. Mas o importante é que estão cá e que possamos executar aquilo que é a nossa tarefa, que é ouvir-vos e colocar questões, e por isso quero cumprimentar, neste caso, o Dr. Agostinho Marques e agradecer-lhe a exposição inicial. De facto, apresentou-se de acordo com aquilo que é a Comissão responsável pela avaliação da Administração Pública, que é a CRESAP, apresentou-se com um perfil adequado para as funções de membro da direção da entidade reguladora da saúde. Foi esse o parecer que a CRESAP emitiu a seu respeito. De facto, é uma avaliação positiva em todos os itens, com exceção apenas no item referente à formação profissional, que diz que é mais ou menos, de resto tudo é positivo. E, de facto, a sua especialização, enfim, com a sua formação de base em ciências farmacêuticas, a sua especialização em análises clínicas, bem como o exercício das funções como membro da Unidade de Acompanhamento do Laboratório Nacional de Medicamento, Presidente da European Union of Pharmacists Specialists in Laboratory Medicines and Human Genetics e Diretor técnico e responsável do Laboratório e Unidade de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto, são valores acrescentados, de facto, na robustez daquilo que é o seu currículo. É de sublinhar também que, de acordo com as informações a que o PSD teve acesso, o Dr. Agostinho Marques destacou como ações a levar a cabo pela entidade reguladora da saúde, e estou a citar, a importância do cumprimento da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS e a garantia dos direitos dos utentes. Eu devo dizer que são aspectos que o PSD considera fundamentais e que são mesmo críticos naquilo que é a essência da missão da entidade reguladora da saúde, em que a independência, a imparcialidade e a isenção e o forte compromisso com os interesses dos cidadãos e não as convivências com o poder são aspectos decisivos para a própria sobrevivência desta entidade e a confiança pública que se exige que exista para com a mesma. Referir que a entidade reguladora da saúde, num relatório de outubro sobre a monitorização do acesso dos cuidados de saúde primários, constatou que o número de reclamações desta entidade aumentou significativamente em 2021, por comparação com os anos de 2018 e 2019, em que aumentou 24% e 18% respectivamente, e passamos, portanto, de cerca de 21 mil reclamações para quase 26 mil, sendo as mais frequentes mais de 23 mil em 2021 sobre o acesso a cuidados de saúde. E devo dizer que nós, a PSD, já no verão passado, aprovamos aqui nesta comissão a audição da atual Presidente em funções da entidade reguladora da saúde e tínhamos entendido que teria sido importante ouvir a Sra. Presidente em funções antes de ouvir Vossas Excelências. Mas o Partido Socialista entendeu que haveria mais pressa em executar estas audições e por isso a maioria absoluta assim determinou. Mas entendemos que é importante porque, apenas com base nas informações de quem lá está, poderemos, de facto, analisar aquilo que é necessário hoje e, acima de tudo, no futuro. Importa saber, Dr. Agostinho Marques, se vê virtualidades naquilo que são este tipo de relatórios que têm vindo a ser publicados pela entidade reguladora da saúde e se, sendo afirmativa a sua resposta, se defenderá, nas novas funções, a continuação da realização deste tipo de relatórios periódicos a serem apresentados perante o público em geral e à Assembleia da República em particular. E, por fim, gostaria de perguntar, num tempo em que são publicados vários estudos, ainda recentemente a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou um estudo sobre a atividade das entidades reguladoras em Portugal, em que são apresentadas e apontadas limitações à independência destas e também denunciada a sua progressiva politização.
Que apreciação é que faz dessas críticas vindas de órgãos e entidades independentes, que certamente conhece, e como é que encara a aceitação do poder político e do executivo relativamente às recomendações da entidade reguladora da saúde, especialmente sobre aquelas que se referem aos direitos dos utentes, e se o seu compromisso maior se pode afirmar para com os utilizadores do sistema de saúde como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Agostinho Pinto Marques pela sua presença e agradecer a presença a vinda desta Comissão para prestar esclarecimentos na sua indigitação para a entidade reguladora da saúde. E, em primeiro lugar, eu gostava de deixar-lhe uma pergunta aberta, que é: qual é a sua visão estratégica para a saúde em Portugal? A entidade reguladora da saúde tem poderes, não é uma entidade etérea, e tem poderes de regulamentação, de regulação, de supervisão, fiscalização e sancionamento. Pode sancionar os operadores tanto no SNS, como nos privados, como no setor social. E o que nós vemos em Portugal neste momento é uma degradação da saúde. Vemos, basta qualquer pessoa que esteja atenta às notícias percebe o que está a passar. Recentemente deu origem a uma demissão da Sra. Ministra da Saúde às tantas da manhã, num episódio mais ou menos emocional, mas que não cabe aqui caracterizar. O novo Ministro da Saúde veio dizer há poucos dias que o cenário que encontrou foi bastante pior do que aquele que estava à espera, portanto, fazendo já antever um período de inverno bastante difícil, porque há poucos meses dizíamos que o período crítico seria o verão por causa das férias dos profissionais de saúde, e que agora, afinal, o novo problema vai ser o inverno com estas infecções respiratórias, etc. Mas, de facto, gostava que o Sr. Professor nos dissesse qual é a sua visão estratégica, como é que a ERS pode ajudar o Sistema Nacional de Saúde, com estes três pilares, do particular, do público e do social, como é que a ERS pode ajudar o Sistema Nacional de Saúde a provir melhor saúde aos portugueses. Isso parece-me muito importante e que está incluído na sua missão. Porque, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe muito honestamente que neste momento a ERS, para os portugueses, além de ser uma entidade pouco conhecida, é também uma entidade que serve apenas para fazer ofícios de resposta a reclamações, quando as pessoas vão aos prestadores de saúde, ou então para cobrar taxas. Os operadores na área da saúde sabem bem as taxas que têm que pagar à entidade reguladora da saúde, são cada vez maiores, são cada vez mais implacáveis e, se bem que a ERS é muito eficiente no envio desses ofícios, a dar respostas mais ou menos redondas às reclamações dos portugueses, e é super eficiente ao cobrar as taxas aos operadores, já não é tão eficiente fiscalizar os operadores do SNS, por exemplo, ou não é tão eficiente a chamar à razão a tutela, o Governo e o Ministério da Saúde, quando se vive em Portugal situações dramáticas como se tem vivido ultimamente. E, portanto, mais do que... vou guardar algumas outras perguntas para a audição seguinte, para o Sr. Presidente, mas, portanto, o Sr. Professor, como vai integrar este Conselho de Administração, gostava de lhe deixar assim estas perguntas mais em aberto para que se pudesse explanar. Queria também deixar uma nota histórica, quando falou em amostras que andavam perdidas, fez-me lembrar a Sra. Professora Odete Ferreira, que levava amostras dentro de um casaco para Paris, no Instituto Pasteur, e foi graças a isso que se descobriu o VIH2. Portanto, às vezes não é assim tão mau usar da criatividade e haver algumas amostras que parece que andam perdidas, mas de facto não andam, estão sob a guarda de profissionais de saúde, que têm uma profissão vocacional, que respondem por uma ética, por um código deontológico, e portanto temos também que confiar, não ser demasiado legalistas e tentar legislar em todos os postos, porque às vezes a criatividade e as amostras que parece que não estão guardadas, de facto estão sobre uma determinada tutela e até vão ao encontro do avanço científico. Queria só deixar aqui esta nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão.
Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Cumprimento o professor Agostinho Marques e o Dr. António Marinho e saúdo as vossas candidaturas a vogal e a Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, uma instituição da qual acreditamos que já tenham um vasto conhecimento da realidade, dos objetivos e dos principais constrangimentos. Desejo-vos as maiores felicidades no desempenho das funções a que se propõem e espero que desenvolvam um excelente trabalho nessas funções. Sr. Professor Agostinho Marques, desculpem a tosse, gostaria de lhe colocar então algumas questões aqui a propósito da ERSE e dos contributos que tenciona trazer com vista à melhoria das condições de trabalho para o desempenho das várias funções de atribuição e de regulação, nomeadamente relativamente ao tema e começo pelo tema das cativações, porque o tema das cativações é conhecido que tem sido uma das principais dificuldades com que a ERSE se tem debatido ao longo dos tempos e com essas cativações vários objetivos estratégicos e operacionais têm ficado por regularizar e por isso pergunto-lhe em que medida considera que pode contribuir para diminuir este problema. Depois, outro dos problemas da ERSE tem a ver com os recursos humanos. Os recursos humanos não têm sido suficientes para todas as atribuições e todas as responsabilidades que a ERSE tem. Portanto, aqui pergunto-lhe o que é que sabe sobre este tema, sobre estas dificuldades e qual considera que podem ser as soluções para minimizar também este problema. Depois, relativamente aos objetivos da ERSE para 2023, pergunto-lhe qual é a sua visão e o que é que tenciona trazer para o Conselho de Administração da ERSE relativamente a esses objetivos e se espera conseguir trazer alguma mudança face àquilo que tem sido feito. Depois gostava de lhe perguntar sobre a situação da saúde em Portugal em geral. Gostava de saber qual é a sua opinião sobre a qualidade do acesso aos cuidados de saúde primários. Gostava de saber a sua opinião sobre o que se passa nas urgências hospitalares. De que forma olha para este problema e para eventuais soluções. Depois gostaria também de saber como é que comenta os excessivos tempos de espera para consultas e cirurgias, que ultrapassam em muito os tempos máximos de resposta, visto que, pronto, aqui estamos a falar de acesso das pessoas e o direito de acesso é uma das atribuições da ERSE, portanto gostava de perceber qual é a sua visão. Depois, mais especificamente, e tendo em conta o seu currículo em várias áreas de especialização, gostava de lhe perguntar se acha que o SNS tem capacidade para internalizar os meios complementares de diagnóstico e terapêutica e se... Sim, desculpe, é porque eu estou... Sim, se tem capacidade efetiva para internalizar os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, porque mais uma vez aqui estamos a falar de acesso, portanto se existe esta ideia de se conseguir internalizar estes meios no SNS, gostava de saber qual é a sua opinião e se o SNS neste caso tem essa capacidade e se eventualmente não sairia mais barato ao Estado renegociar os vários contratos que tem relativamente a estes meios complementares. Depois, se no âmbito da qualidade existem projetos e ideias novas que tenha para a ERSE e se pode partilhar já algumas dessas ideias. E, por fim, relativamente à liberdade de escolha do utente dentro do SNS e fora do SNS relativamente a todo o sistema de saúde, qual é a sua opinião sobre se este direito de escolha existe e está assegurado ou não? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para responder às diversas perguntas e solicitações dos grupos parlamentares, dou a palavra por 10 minutos indicativos ao Sr. Professor Agostinho Marques, a quem agradeço que procure dar todas as respostas às questões colocadas dentro do tempo. Sei que será um exercício que não será propriamente muito fácil, mas que será relevante para depois algo que vai ser feito, que é depois o relatório que um Sr. Deputado Relator irá fazer em relação a esta audição. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocaram. A maior parte das questões que me colocaram me parece que tem um pendor muito político, muito honestamente. Interpreto tudo isto muitas vezes como político e eu tenho ideias sobre tudo que me propuseram. Tenho ideias muito definidas, obviamente, mas também na posição que estou comentando da saúde, às vezes não seria muito, sei lá, se calhar, vou tentar não desvirtuar a ideia global que me levar a chegar aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o
Partido Socialista vai-me perdoar, muito obrigado, não sei se o senhor não vai me perdoar, o nome do Sr. Deputado Luís Soares, muito obrigado pela simpatia que teve em dizer as coisas a meu respeito. E realmente fiquei muito contente por me terem colocado a questão da oportunidade de melhoria relativamente à qualidade. Realmente a qualidade é uma área muito interessante da área da saúde, porque, além de tudo, além da qualidade de cuidados prestados e de controlar muito bem os cuidados, permite-nos rastrear muito bem o que é que se passa. A melhor maneira, eu costumava dizer antigamente, há muitos anos que tirei o curso de qualidade, eu não percebia a qualidade. E quando nos diziam a nós que a qualidade era mais cara, a não qualidade que a qualidade, nunca percebi. Porque realmente a qualidade é uma coisa que existe, investir dinheiro, exige investir na qualidade, mas depois de investir na qualidade, a qualidade por si só é como um barco anda. Depois da inércia inicial, as coisas correm naturalmente, já se assumem como seu e realmente já deixa de ser um preço, deixa de ser um custo para ser uma ferramenta normal de trabalho. E realmente a qualidade em saúde é das coisas melhores que temos porque nos garante, primeiro, a rastreabilidade do processo, segundo, normas muito definidas como se tratar as pessoas e terceiro, permite-nos também que realmente melhora, porque eu tenho experiência disso, que melhora mesmo a qualidade, não só no trabalho que se faz, mas também no resultado que se tem, do outcome que se tem. Eu acho que a acreditação de defesa, há muito tempo a acreditação dos estabelecimentos de prestadores de serviços, e eu acho que a acreditação é um ponto a seguir mais tarde, eu sei que é muito complicado numa fase inicial, mas que é um caminho a seguir e é um fim que se deve ter em conta, que é mesmo a acreditação, o sistema de acreditação desses estabelecimentos de cuidado de saúde. Quanto às reclamações, eu gostava de saber, como há bocado disse, as reclamações constituem um valor, um importante valor que nós temos de análise do sistema de saúde em Portugal. Acho que é das coisas mais importantes que temos até. Se nós conseguimos pegar, e já respondo um pouco também ao Sr. Deputado do Chega, que me fala como organizar acho que foi, vai-me perdoar se não foi, como organizar. Realmente, quando uma pessoa tem 100 mil ou 86 mil reclamações por ano, é uma coisa descomunal. Isto quer dizer, 100 mil reclamações por ano equivale mais ou menos a 10 mil por mês, 10 mil por mês. E tanto quanto sabemos, nós temos, não sei, eu ainda não conheço muito bem como é que estão alocados os recursos humanos da entidade de saúde deste setor. Portanto, vão-me perdoar qualquer menos algum desconhecimento, porque acho que nós temos que chegar lá para conhecer bem aquilo, para primeiro ver como é que funciona, não é? Mas eu reconheço que, necessariamente, terá que haver nessas 80 mil reclamações prioridades absolutas. Terá que haver, é impossível, muito impossível, com os recursos que se têm à partida, a não ser que ponhamos todos os serviços de recursos humanos a tratar das reclamações, temos que ter uma escolha das prioridades que tenhamos aí, não é? Bem, mas então, as reclamações, se nós gerirmos as reclamações por tipos e por prioridade, nós conseguimos, pelo menos, atender aos problemas mais importantes que temos em termos de recursos humanos e em termos de qualidade de serviço que se pretende servir e conhecer em particular o Serviço de Saúde em Portugal. A saúde em Portugal melhorou imenso, particularmente os estabelecimentos de prestação de serviços, quando se estabeleceram normativos, quando se estabeleceram boas práticas de laboratório, particularmente de laboratório e boas práticas existentes. As boas práticas foram um manancial importante de trabalho que contribuiu para a melhoria do serviço. Eu recordo, antes de haver a manual das práticas, antes de haver aquele período todo legislativo no sentido de normativos, havia uma desorganização do sistema de saúde muito superior àquela que nós temos hoje, a nível de prestação de serviços. Hoje estamos muito melhor, estamos muito mais bem preparados. Portanto, eu acho que apostar fortemente na legislação que temos, nos normativos que temos e nas boas práticas é um bom caminho para a oportunidade de melhorias que temos na qualidade. E mais ainda, acho eu, que é a análise, o acompanhamento geral da gestão das boas práticas, da gestão da capacidade de gestão, isto é, como é que eu ia dizer isto aqui? Eu tenho isto para mim tão intrínseco que às vezes é difícil explicar, que assim, eu vou falar de normativos, é tão intrínseco para mim esta qualidade na gestão documental, na gestão do doente, que realmente é intrínseco, que assim, eu acho muito difícil que nós não possamos fazer isto. E a implementação obrigatória de ter isto, digo eu com uma certa obrigatoriedade, seguramente que vai trazer mais valias. Quando me fala relatório sobre a publicidade e que devem ser publicitados,
Realmente, a entidade reguladora de saúde tem feito relatórios muito interessantes e tem dado umas coisas interessantes para este ano tem a impressão que saíram 2. Este ano tem a impressão que saíram 2 relatórios. E acho que uma das funções da entidade reguladora de saúde é precisamente essa, é fazer estudos de monitorização e, com base em estudos nessa monitorização, dar sugestões e recomendações não só para as entidades reguladoras de saúde, não só para as entidades prestadoras de serviço, mas também para o Estado e para vós, deputados, Assembleia da República, no sentido de legislar da melhor ordem. Portanto, eu acho que uma das funções mais importantes a ter na entidade reguladora de saúde é precisamente estudo e monitorização dos resultados e, com base neles, sugerir recomendações, sugerir linhas de atuação que se pode fazer, que depois poderão ser aceitos ou não, mas seria mais importante. Como encarar os políticos a politização da saúde? Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a politização ou aceitar a politização, porque eu consigo ter uma visão muito separada entre politização dos serviços de saúde e o bem que é o doente. Eu acho que a pessoa não tem que ser politizada. Há linhas de atuação, o esquema político que o partido ou o governo decide tomar tem que ser independentemente eu não consigo perceber muito bem aqui o que está escrito. O Sr. Deputado Batista Leite disse politização dos assuntos, disse-me. Eu escrevi depressa aqui, não estava bem. Como encarar o poder... Sim, faz favor, que eu não consigo ver aqui. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo. Eu mencionei um estudo da Francisco Manuel dos Santos, da Fundação, sobre a politização das entidades reguladoras. Obrigado. Por favor, Sr. Professor, tem a palavra. Eu acho que connosco não vai ter esse problema. Eu acho que vamos lá ver, há vários tipos de regulação em saúde. E no caso nosso particular, em que o Estado é a entidade prestadora de serviço e também o Estado pagadora, há todo o interesse em que haja separação dos bens. Só assim que nós conseguimos ter uma ideia de comparativa e análise crítica sobre os assuntos. Portanto, eu acho que não vai ter esse problema connosco, digo, agora já falo assim, connosco, se formos para lá, porque realmente acho que isso vamos conseguir separar bem. Agora, há um risco, em qualquer processo em que não haja, em que uma entidade reguladora esteja subordinada a um poder político, pode haver sempre esse risco, mas eu não creio que se corra esse risco. Eu acho que para mim posso estar seguro, Sr. Deputado, que não haverá problemas nenhum de politização de uma entidade reguladora de saúde, porque é importante nós assumirmos, eu assumo para mim mesmo, que é impossível ter uma entidade equidistante se não houver essa separação. E no nosso caso particular, a grandeza que tivemos em entidade reguladora de saúde em Portugal foi precisamente essa. Foi poder ter uma entidade autónoma com independência do político. Eu espero que continuemos assim, muito honestamente. Porque realmente corre o risco, se não houver essa independência, pode haver problemas realmente. Mas eu espero que não corra esse risco. O Chega o Sr. Deputado Chega, fala de qual a visão estratégica para o Serviço de Saúde. Mais que a visão estratégica para o Serviço de Saúde, eu posso lhe garantir uma coisa, Sr. Deputado, é que tudo aquilo que a entidade de saúde fizer, e é importante que haja para Portugal, ela vai ser monitorizada como deve ser. E todos os resultados dessa monitorização vão ser publicitados, vão ser dados os resultados com recomendações ao poder político. Mais ainda, nós pretendemos instalar ou potenciar o sistema de avaliação da qualidade em Portugal. Já existe um sistema que é o SINAS, mas esse sistema de qualidade é a parte principal e mais fundamental para que nós possamos tomar uma atitude, para os poderes políticos possam tomar uma decisão nas suas políticas. Quer dizer, acho que é o mais valioso que temos. Portanto, nós iremos por todos os meios tentar desenvolver o SINAS ou outro processo qualquer, no sentido de haver em Portugal um sistema de avaliação das entidades prestadores de serviços, porque isso traduz e dá confiança ao utilizador, dá confiança ao utente e dá confiança mesmo aos serviços políticos, às entidades que fazem esse serviço. Eu acho que um fator muito importante que temos que ter também aqui em Portugal é acreditar no utente. Eu acho que o utente, a pessoa informada, é valiosa porque ela consegue exigir muito do que quer. Uma pessoa bem informada e bem conhecedora dos seus direitos consegue exigir a qualidade dos serviços prestados a ela mesma. Portanto, quando me fala como é que a entidade de saúde pode ajudar como estimular imenso a literacia das pessoas,
promover imenso na literacia nas pessoas, fazer estudos de monitorização de diversas áreas. Portanto, há um fator muito interessante que eu gostava de discutir, é o turismo da saúde em Portugal. Do momento para o outro começou a ser o turismo da saúde em Portugal. Normalmente o turismo da saúde está associado a baixas de custos. Mas eu precisava saber agora se esse turismo da saúde em Portugal que está a haver neste momento se corresponde também a uma manutenção da qualidade de saúde que nós precisamos ter, com a quantidade de serviços prestados. Portanto, outro interessante caso que só aparece naturalmente agora, que está muito em voga particularmente depois da pandemia, é a telemedicina, as teleconsultas. Nós também gostaríamos de monitorizar isso. Se efetivamente a teleconsulta se traz mais valias, se porventura a eficácia, a eficiência da teleconsulta se realmente é assim verdadeira, e satisfaz o cliente, satisfaz o utente, satisfaz a pessoa. E são fatores que nós podemos ajudar, que eu gostaria depois de garantir, que seguramente que tem uma visão que melhorará a saúde no curto prazo e também no médio prazo em Portugal. E resulta, portanto, das consequências que tivemos no processo da pandemia. Sabe que a pandemia, a coisa melhor que tivemos da pandemia foi realmente, pela primeira vez, a multidisciplinaridade. Nós conseguimos, a dado momento, alargar o acesso dos utentes doentes aos cuidados de saúde, como, por exemplo, começando a fazer testes nas farmácias. É uma coisa tão simples quanto isso, mas que abriu muito o leque, particularmente em sítios onde não havia nenhum contactos. Isso aí, se nós conseguimos agora implementar essa medida, agora nas dias normais de implementação, provavelmente acesso aos cuidados de saúde serem melhores. Obrigado, Sr. Professor. Se quiser concluir, nós temos este hábito de quando temos alguém que pedimos para vir cá, se quiser concluir alguma ideia, mas de qualquer forma nós já cedemos um bocado o nosso tempo e, portanto, não tendo, queria-lhe agradecer a sua intervenção inicial, as respostas que deu aos seus deputados e dizer o seguinte: a Comissão, no passo seguinte, irá elaborar um relatório, irá designar um relator e é uma das fases do processo para a sua designação através de uma decisão eventual do Conselho de Ministros. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Um gosto. Tenho E eu, para dizer de outra maneira, se calhar... agradecendo mais uma vez, declarava suspensos os nossos trabalhos até às 17 horas, são cerca de 5 minutos, e retomaremos nas 17 horas para fazermos então a audição do Sr. Marinho, Pimenta Marinho. Muito obrigado. Que estupidez a minha. Nunca se dizer uma.